Salve galera, tranquilo? Olá pessoal, belezinha? Eu sou o professor Vitor Pinheiro. Eu sou o professor Thiago Sagatti e este é o nosso canal Café com Linguagem. Hoje a nossa aula é sobre dicas de redação para o Enem, beleza? Pessoal, estamos aqui hoje para tirar umas dúvidas, né, que a galerinha tem aí sobre a redação. Vira e mexe os alunos perguntam em sala de aula: professor, mas eu posso fazer isso na redação? Professor, mas se eu fizer isso, tá errado? Ah, minha letra é muito feia, como é que eu faço? Então, pessoal, a gente selecionou aqui algumas perguntas que o professor Thiago Sagatti aqui vai respondê-las e vai, com isso, ajudar vocês a esclarecer, tirar um pouquinho mais das dúvidas na cabecinha de vocês aí quanto à redação, beleza, pessoal? Então vamos lá, Thiagão, responde pra galera aí. Preciso ler os textos de apoio na hora de eu fazer a minha redação? Bom, Vitor, como o próprio nome está falando, né? Texto de apoio. Para que serve o texto de apoio? Textos de apoio também são chamados de textos motivadores, justamente para dar uma motivação para você que vai começar a escrever o seu texto. Provavelmente você já tenha lido aquele assunto em algum lugar, ou ouvido sobre aquele assunto, e a banca do Enem ela quer que você consiga organizar a sua ideia sobre aquele assunto. Então o texto serve justamente para isso. Beleza, então fica a dica, hein, pessoal. Outra pergunta aqui, professor. Preciso fazer rascunho? Rascunho. Rascunho é importantíssimo fazer. E qual é o momento que você vai fazer o rascunho? O ideal é que você, ao chegar, né, no primeiro dia da prova de redação, né, na prova do Enem, a primeira coisa que você faça é ler a proposta de redação e fazer seu rascunho antes de qualquer coisa. Faz todo o rascunho, faz a prova e depois, no fim da prova, você vai passar a sua prova, né, sua redação a limpo. Mas é importantíssimo, é imprescindível que você faça rascunho. Beleza? Vamos lá, terceira pergunta. Eu posso usar exemplos ou copiar parte do texto de apoio? Você pode usar exemplos, mas não deve copiar o texto de apoio, tá? Isso você não deve fazer. O que você pode usar lá são os dados, são as informações que aparecem no texto, mas sem fazer cópia. E escrever com suas próprias palavras. Com as suas palavras. Reescrever aquelas ideias. Nada daquela coisa, esquece aquela coisa que você está acostumado aí de copia e cola. Isso aí não... Na redação do Enem, isso aí... Não cola. Não cola. vai dar ruim. Pois é, pessoal, vamos lá. A quarta pergunta. Começo pela redação ou por outras questões, professor? Como eu já falei no momento do rascunho, né? Começa pela redação. Faz o rascunho, faz as questões e volta a passar a redação a limpo. É importante que você faça o rascunho antes das questões, porque se você já faz o rascunho e já passa a limpo, o seu cérebro está viciado com aquilo que você escreveu e isso vai impedir que você perceba, por exemplo, o uso inadequado de uma vírgula ou de uma palavra que deveria ser acentuada e você não acentuou. Enfim, você deve fazer o rascunho por último. E sem contar que, às vezes, nas questões, tem algumas ideias relacionadas ao tema que você pode utilizar depois como argumento na sua redação. Sim. Verdade. E o que não falta na prova do Enem, pessoal, é texto para você ler, é muita coisa para você ler. Então, como o professor falou, faz lá o seu rascunho primeiro, vai lá, resolve as outras questões que você tem que resolver. De repente, numa daquelas questões lá tem algum texto ali, tem alguma coisa ali que te dá uma luz. Opa, isso aqui é legal para colocar na minha redação. De repente, sei lá, volta lá na redação, aproveita ali que a cabeça está iluminada, aproveita lá no teu rascunho e bota aquela ideia que você teve na hora, beleza, pessoal? Vamos lá, mais uma. Preciso dividir meu texto em parágrafos? Com certeza. Um texto dissertativo, ele é escrito no mínimo em 4 parágrafos. Você deve colocar a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, em que você vai apresentar os seus argumentos e um parágrafo de conclusão. Então é imprescindível que seu texto esteja dividido em 4 parágrafos no mínimo. É isso aí, pessoal. Sexta pergunta. Posso usar eu ou na minha opinião? Jamais. Um texto dissertativo, e ainda mais um texto dissertativo argumentativo como é o exigido pelo Enem, como vem sido a longa data já, né? De longa data essa escolha pelo gênero textual, não devo usar pessoalidade no meu texto, ok?
Então, o meu texto tem que ser impessoal. O texto dissertativo argumentativo exige isso, impessoalidade. Beleza, pessoal. Vamos lá, mais uma. Meus argumentos precisam ser verídicos? Ah, então é um assunto bem interessante, né, Vitor? A gente deu uma olhada em alguns vídeos aí pela internet. É. Tem uma galera aí não formada em letras, uma galera que fez Enem, até foi bem na prova do Enem, mas vem dizendo que você deve inventar dados. Não, pessoal, se você não sabe o dado exato, não tem certeza daquilo, não coloca, tá? Então usar dados que sejam possíveis de serem verificados e apresentados como verdade realmente, ok? E para isso, pessoal, vocês têm que ler, né? A gente estava até comentando isso aí. Hoje em dia as pessoas não querem ler, os jovens não querem ler, não querem assistir sequer um jornal, um telejornal. Pessoal, assistam, se interem das notícias, saibam o que está acontecendo na sua cidade, no Brasil, no mundo. A gente está prestes aí, sei lá, tem guerra aí, Estados Unidos e Coreia do Norte. Rio de Janeiro tá um caos. Políticos aí, toda semana você vê casos de políticos, de empresários aí, milionários, caras sendo presos. Fiquem por dentro disso aí. Casos de agressão contra as mulheres, direto também se está correndo, não quer dizer que vai cair na redação. Se intere do assunto. De repente não pode cair na redação, mas pode ter um textinho lá comentando sobre isso aí. Aí você vai falar, opa, isso aí eu li na revista e eu estou por dentro desse assunto. É muito importante, pessoal. É muito importante estar por dentro do que está acontecendo, ok? E como é que você vai fazer isso? Se informando. De que maneira? Lendo, assistindo a telejornais. Não tenho paciência para assistir nenhuma TV aberta. Galera, tem tantos sites aí de informação que vale a pena. Vai lá no site, lá também tem notícias. E vale a pena. Celular, né, galera? Hoje em dia você passa a maior parte do tempo nesses aplicativos de mensagem aí, pô. Dá uma estudada, né? Procura alguma coisa, vai em alguns sites desses aí que tem notícias e estuda, galera. Dá um jeito. Quem quer, dá seu jeito. E cuidado de ficar, pensando no celular, ficar só com as redes sociais. Porque às vezes ali as informações são falsas. Justamente. Tá? Então, apareceu na rede social, vai procurar um site confiável depois para verificar se aquilo é verdade ou não. Procurem saber da fonte, né? A fonte é confiável, quem falou isso aí entende realmente do assunto.